Seja bem-vindo a mais um OfficeCast, um podcast especial e voltado para empresários. Aqui você vê tudo aquilo sobre legislação, planejamento tributário, estratégia de crescimento e desenvolvimento do seu negócio. Segue o nosso canal, aproveita já, marca o sininho também e aqui você tem conteúdo de valor. Hoje, como todos os nossos podcasts são especiais, a gente está com uma pessoa fantástica aqui. Essa é a Cleane. Pega na minha mão, minha amiga. Essa é a Cleane, é a nossa head de operação. A Cleane, ela cuida de todo o nosso setor pessoal aqui. Ela é especialista em folha de pagamento, em tudo aquilo que envolve cálculos trabalhistas, né? E hoje a gente vai fazer um compilado das maiores questionamentos, das maiores dúvidas dos nossos clientes e também, consequentemente, é a maior dúvida dos empresários. Sobre folha de pagamento, sobre rescisões, sobre como se sair de alguns desafios. Hoje ela vai compartilhar aquilo que você deve ou não fazer aí dentro da sua empresa e como você vai tratar algumas situações. Eu vou deixar ela mesmo se apresentar, ela vai falar sobre ela um pouquinho agora, para a gente poder iniciar esse bate-papo que vai ser bem legal. Acompanhe esse vídeo até o final e se você tiver alguma dúvida, já vai deixando aqui os comentários que a gente vai fazer questão de te responder. Cleane, me fala aí um pouquinho sobre suas experiências, sobre quanto tempo você tem nessa jornada já. Certo. Olá, pessoal, eu sou a Cleane, tá? Eu trabalho no setor pessoal há mais de 8 anos. Então, aí eu vou trazer algumas questões para vocês, explicar um pouco do que é o setor pessoal, da nossa vivência sobre o setor pessoal, folha de pagamento, falar um pouquinho sobre esse mundo que gira aí em torno da nossa empresa, né? Que é o coração da empresa ali, os nossos colaboradores, e falar um pouco para vocês sobre isso. Boa, minha amiga. Cleane, eu vou trazer algumas perguntinhas que são as que os nossos clientes vão deixando aqui, né? E eu particularmente, passei pouco tempo no setor pessoal, não sei se você sabia até disso, né? Mas eu também já atuei nesta cadeira que você está hoje. Lá no início da minha jornada, eu fazia muito parte do setor fiscal e parte do setor contábil. Mas houve um momento da minha vida que eu tive que aprender e desenvolver muito parte do setor pessoal, né? Então eu não sou uma head igual a você, tá? Mas eu também consigo me sair estrategicamente, né? Com o tempo a gente vai aprendendo muita coisa. E eu quero trazer já aqui uma dúvida que, cara, essa dúvida aqui é de muitos empresários que nem sabem o que pode e o que não pode sobre um gerente, né? Um gerente de uma empresa, eu não vou trazer tantos detalhes sobre isso, sobre o cargo de gerência. O cargo de gerência, ele pode trabalhar nos domingos e feriados, e se ele trabalhar, é devido a alguma verba para ele sobre isso? Como funciona esse cargo de gerência? Pode sim acontecer do empresário precisar daquele gerente naquele determinado dia, horário, domingo, feriado. Como que funciona? Funciona da seguinte forma: se eu, como empresa, pago uma gratificação para ele, certo? Ele tem sim, eu posso sim entrar em contato com ele, solicitar alguma demanda para ele em horários que não são de expediente normal. Quanto seria essa gratificação? Na legislação, ela fala sobre uma gratificação de 40%, que é uma gratificação para cargos de confiança. Então, se eu pago essa gratificação de 40%, o meu gerente tem a liberdade de tomar decisões. Então, tem que ser toda uma estratégia, tem todo um determinado tipo de negócio. Se ele tem que ter a liberdade para a tomada de decisões, ele tem que ter essa gratificação em folha de pagamento, tá? De 40%. Mas também tem algumas brechas na lei que fala sobre jornada, né? Jornada de trabalho, como seria? Se a empresa possui ponto, né? Ponto. E detalhes, o gerente, quando ele tem essa gratificação de 40%, ele não é obrigado a assinar a folha de ponto, ou marcação de ponto, ou relógio, justamente por ser um cargo de confiança. Então, ele tem todo esse benefício. Então, por ele ter esse benefício de não ter essa jornada controlada, então, automaticamente ele fica... a empresa tem o direito, sim, de estar entrando em contato com ele e ele está realizando atividades extras após o horário de trabalho. E ele tem direito à hora extra?
ele não tem direito à hora extra justamente por conta da gratificação de 40%, a não ser que ele não tenha, a não ser que ele bata ponto, né? Ele tem ali aquele controle, então automaticamente a gente já entende que ele não tem aquela liberdade 100%. Se ele tem o controle de ponto, ele não tem liberdade. Cleane, alguns empresários querem premiar colaboradores que não faltaram durante o mês ou o ano. Recentemente teve um caso que até repercutiu na internet, no Instagram, que foi aquele velho da van. Ele subiu numa mesa, tem um vídeo dele rolando aí no Instagram, ele subiu na mesa, pegou lá uma sirene, chamou a atenção de todo mundo e comunicou que quem não faltar durante o mês vai ter uma premiação ao final deste mês, falou o valor, contou tudo. É legal isso? Pode ser feita uma premiação para quem não faltar durante um mês ou um ano? Pode sim. Pode haver o prêmio, né? Um prêmio, forma de prêmio. Uma forma de prêmio. O que não pode é esse valor de prêmio, às vezes, né, acaba sendo recorrente, né? Todo mês, o mesmo valor. Por quê? É a mesma coisa da avaliação de desempenho. Como é que é uma avaliação, como é que é um prêmio, se ele é contínuo, se ele é um valor recorrente. Então, nesses casos, quando for uma premiação, é interessante que sejam valores diferentes, em meses diferentes, tem todo um contexto. Eu não posso premiar um colaborador, todo mês, vamos supor que eu vou dar ali um prêmio todo mês de R$150. Então, isso acaba agregando no salário dele. Porque o colaborador, a partir do momento que ele já sabe que todo mês ele vai ter aquele prêmio de R$150, ele já está contando com aquela premiação. Ele já está contando com aquele valor e acaba agregando o salário dele. Entendeu? Então, se agregar o salário, vai ter as verbas de se agregar salário, vai ter impostos, vai ter incidências. E aí isso não é legal. Isso acaba, em alguns casos, já agregando ao salário em si, não sendo premiação. Se for um prêmio, tá? Não tem incidência de impostos. Mas se for salário, sim. Vai agregar e aí acaba sendo um risco. Perfeito. Eu vou deixar uma dica para você que faz a premiação de colaboradores, qualquer forma de premiação que for. Essa foi só um exemplo que aconteceu. Eu vou deixar uma dica aqui bem importante. Crie regra. Crie toda uma regra e um manual sobre essa premiação. Comunique a todos os colaboradores. E lembrando que se ela for recorrente, mensal, como esse exemplo que a gente deu, se ele for o mesmo valor como a Cleane falou, poderá ser confundido com o salário e a empresa sofrer penalidades. Então tem que ter isso muito bem construído, né? Então tem também que ter... É interessante que esteja uma ata junto com o sindicato, né? Em forma de comunicar o sindicato sobre isso também, tá? Boa, minha amiga. Vamos lá. Uma outra dúvida, Cleane, outro ponto que acontece muito diariamente, a gente vê que clientes nossos, o pessoal tirando dúvida, é se podemos pagar vale-refeição em forma de dinheiro, né? A gente sabe que hoje tem os cartões que é pago, né? Tem cartão do Banco do Brasil. Sim, os tickets. Os tickets, né? Isso. Tem o ticket K, tem vários tipos de ticket, isso. Pode ser pago em dinheiro? Tem que observar algumas coisas. Pode, né? Algumas convenções coletivas, elas já trazem essa brecha, né? Elas já trazem falando que é devido. Quando que isso começou? Isso começou lá na pandemia, quando começou sendo pago o vale em dinheiro. Foi aberto aí para o pessoal receber esse vale-refeição em dinheiro. Porém, o que é que não pode? Não pode agregar esse vale como valor fixo em folha de pagamento. Também não pode. De forma alguma. Se é o vale-refeição, ele tem que vir bem explicado na rúbrica, que é referente a vale-refeição, e ele pode sim ser pago em dinheiro, mas sempre observar convenções coletivas, que tem algumas convenções já falam que não pode e outras já deixam a brecha que pode. Seguir a convenção. Seguir a convenção. Então, ou seja, se a convenção vier orientando que pode ser pago em dinheiro, fica opcional para a empresa. Exatamente. Se ela disser que não pode ser pago em dinheiro, tem que ser no ticket, vai para o ticket. Vai para o ticket. Não é para o cartão. Isso. Fechou. Aí o ticket de refeição, ele tem alguns benefícios para a empresa, né? Algumas empresas, elas costumam usar o benefício do cartão alimentação, né? Lá na dedução do imposto de renda.
Para eu fazer essa dedução, na maioria dos casos, eu tenho que comprovar isso e aí precisa do extrato do ticket de refeição, para ele comprovar que aquilo ali foi referente à refeição. Com isso, algumas empresas conseguem fazer essa dedução no imposto de renda. E quando a empresa resolve pagar em dinheiro, isso pode se misturar com salário, ser confundido? Em alguns casos, sim, quando o valor é fixo. Tá? Tudo que é fixo, tudo que vem a algum valor fixo, que pode ser agregado ao salário, que a pessoa vai contar com aquele valor fixo, ele já pode ser agregado ao salário. Por isso que tem que ter muito cuidado com o vale-refeição pago diretamente em dinheiro na folha. Fechou, minha amiga, show. Cleane, tem algumas empresas que planejam demissões. Elas buscam pagar menos possível em caso de uma rescisão. Naturalmente, a empresa sempre vai buscar menos custo quando se fala em demissão ou quando se fala em afastamento de colaboradores, né? E isso, como estratégia, existe diferença da gente demitir a pessoa uma data específica dentro do mês como vantagem. Muitos falam que é interessante demitir antes do dia 15, outros falam que tanto faz. Tem sentido realmente uma data específica dentro do mês? Tem sim. Tem específica tanto a data quanto a semana, tá? Tipo, a semana, eu vou falar um pouquinho da semana porque eu já vi alguns casos assim, como quando o colaborador ele pede demissão ou que é benéfico. Para o colaborador é benéfico ele pedir demissão quando? Na segunda-feira. Sim. Tá? Para o colaborador é benéfico ele pedir demissão na segunda-feira. Para o empresário é benéfico para ele demitir na sexta-feira. Por quê? Porque na segunda ele está ganhando o final de semana, o sábado e o domingo. Aqueles 2 dias. Boa. Tá? E pro empregador, pro empresário, é mais benéfico ele demitir na sexta. Por quê? Perfeito. Porque para ele demitir na segunda, ele está tendo um custo aí de 2 dias. 2 dias, né? Sim. Então é mais benéfico quando for desligar alguém, desligar na sexta-feira. E o colaborador, quando for pedir na segunda. E a data do mês? Tem alguma data melhor para demitir? Para demitir, sim. Demitir ou pedir, né? Na visão do colaborador também. Tá? O dia da semana fica aí na sexta-feira para o empresário e na segunda para o colaborador. E do mês. E do mês, vamos lá para o dia 14. Por que dia 14? Por conta do 13º. A partir do 15º já tem direito a um avo de 10º. Tá? As férias também, né? Só que as férias, a contagem é um pouquinho diferente porque conta lá o período aquisitivo da data de admissão. Sim, então depende do dia que ele foi admitir também, né? Algumas pessoas costumam confundir um pouquinho isso porque conta lá 15 dias eu já tenho direito a um avo. O 13º já é certeza. 10º é certeza. Pediu dia 14. Desligou dia 14, você não vai pagar o avo daquele mês. Entendi. Então, o empresário que desligar o colaborador dia 14, ele deixa de pagar um avo de 13º. Passou para o dia 15, aí ele já adquiriu aquele avo e já tem a obrigação de pagar o avo de 10º. E se o colaborador tiver sido admitido anterior ao dia 15, ele também deixa de pagar um avo de férias. Exatamente. Se ele tiver sido admitido posterior ao dia 15, em relação às férias, ele paga um avo de férias. Então, olhar sempre a data de admissão. Observar sempre em referência a férias, né? Exatamente. Fechou. Então fica essa dica aí, ó. Você que vai demitir, programar uma demissão, busca aí uma demissão na sexta-feira. Sexta-feira. E no dia 14 do mês, que é para você se livrar de pagar um avo de 10º. E, dependendo, analisar a data de admissão, né? Isso. Sobre as férias. Sobre as férias, analisar Fechou. A data de admissão e desligar aí na sexta-feira. E se você for colaborador, buscar aí uma segunda-feira, né? Que é uma melhor data. Sim. Uma outra dúvida que acontece muito, que a gente vê recorrência nisso, é contratar um colaborador cheio. A empresa faz toda aquela parte de seleção, de entrevista. O colaborador passa por aquelas etapas, chega o dia de iniciar o trabalho. E este cidadão está recebendo seguro-desemprego. E ele chega para a empresa e fala: patrão, eu quero continuar recebendo meu seguro, é possível continuar trabalhando
iniciar esse novo trabalho com você e eu continuar recebendo meu seguro-desemprego. É legal isso? Tem sentido a empresa aceitar isso? Qual a penalidade disso? O que pode acontecer? O seguro-desemprego. O seguro-desemprego, ele é uma seguridade justamente por conta do não renda, de não ter aquela renda durante aquele período que você foi desligado e que você desligou aquele colaborador. Então, se ele está recebendo seguro-desemprego ali, isso significa que ele não tem renda alguma. A partir do momento que você tem aquela renda, aí você não pode receber o seguro-desemprego, tá certo? Por que que não pode? Porque o seguro é para quem não tem renda. Se a empresa fizer isso e o colaborador fizer isso, que está agindo ali de má fé, ele pode ser sim chamado e pode ter o seguro bloqueado e até acontecer em outro momento, caso ele venha novamente solicitar, o seguro seja bloqueado e ele tenha que devolver aquele valor para o governo. Ele devolver, tipo, em algum momento em que ele realmente for precisar, o valor fica ali bloqueado, fica retido. Não, ele não vai receber mais. Então, resumindo, não pode. Né? Contratou, passou na seleção, vai iniciar o trabalho, assinar a carteira e se estiver recebendo seguro, ele vai perder, não tem jeito. Sim, a partir do momento que a data de admissão subir para o E-Social, constar na carteira de trabalho, já é automático também que aquele seguro ele seja cancelado. Ele vai ser encerrado ali, ele né? fica, o sistema já reconhece, né? Ele fica suspenso. Uhum. Ele fica suspenso. Ainda tem mais uma dica, tá? Quando o colaborador entrou na empresa, acabou de dar entrada no seguro, não recebeu uma parcela, começou a trabalhar, como ele tem direito a 120 dias para dar entrada no seguro, caso ele seja desligado ali nos 60 dias, ele ainda pode sim receber o restante das parcelas. Solicita novamente e continua a receber. Isso, a empresa nova vai emitir um novo requerimento e aí ele vai lá e dá a entrada novamente. Boa. O que a gente muito recebe aqui também, o que a gente recebe é recorrência, isso é campeão até. A dúvida se no período de experiência tem a necessidade de assinar a carteira. A gente vê que muitas empresas contratam e falam assim, não, olha, o fulano está em período de experiência, não assinou a carteira dele ainda não. Está correto isso? Como é que funciona isso aí? É obrigatório assinar a carteira no período de experiência, tá? Esse registro ele deve acontecer, porque hoje o envio para o E-Social, os envios das obrigações, ela funciona um dia antes da data de admissão. Se o colaborador vai começar na terça-feira, eu tenho que fazer o envio da admissão dele na segunda-feira. E isso ocasiona algumas multas. Multa por atraso de envio da admissão. Então, se lá no artigo diz que eu devo enviar a data de admissão um dia antes, então eu tenho que sim fazer o contrato dele, a carteira dele deve ser assinada no período de experiência. O período de experiência que é aí 90 dias. Algumas empresas, elas costumam usar 30, 60 e outras 45, 45. O período de experiência é 90 dias. Eu posso quebrar esses 90 dias e como funciona? Você pode quebrar ele aí em 2 vezes, tá? Lembrando que ele só pode ser prorrogado uma única vez. Se você prorrogou por 40, você fez um de 45 dias, você só pode fazer mais uma prorrogação. Ou então um de 60 para mais 30, exatamente. Ou uma de 30 para 60. Isso. Até só pode prorrogar uma vez. Isso, só pode haver 2 períodos e uma única vez de prorrogação. Não posso prorrogar mais que isso. Tá. Então, supondo que esse colaborador foi admitido, assinou a carteira dele em contrato de experiência, a função dele é um vendedor. Ele passou o mês todo trabalhando como vendedor e no dia de receber o salário dele, já aconteceu várias vezes também isso. A empresa paga a comissão por fora da folha de pagamento. Ele recebeu o salário dele, assinou a folha, mas está lá só o salário que foi acordado do sindicato, a base do sindicato. Mas ele recebe comissão das vendas que ele fez e as comissões não estão na folha de pagamento. Deveriam estar, como funciona essa parte do pagamento? O que incide sobre ela também? Deveria estar, né? A comissão na verdade, ela tem que estar na folha. Por quê? Porque é uma composição salarial. O que vai incidir a comissão ali? Vai incidir também o DSR dele, porque tudo
A comissão, ela é uma extensão, né? Uma extensão do trabalho. Ele recebe o salário pela jornada dele ali, só que a comissão é instigar o colaborador a vender mais, a bater aquela meta. Então, essa comissão, ela vai ter algumas incidências, tá? Ele vai ter alguns benefícios pela comissão, ele vai ter alguns benefícios na folha que ele vai receber. Ele vai receber um DSR que está ali dentro da folha. Então, não pode pagar a comissão por fora. É um prejuízo para o colaborador ele receber essa comissão por fora. Não é benéfico para ele. E a empresa pode, acaso ter algum tipo de fiscalização, ser obrigada a recolher novamente. Então você vai ter. E multa. Você vai ter 2 gastos. Você vai ter um gasto de uma multa, né? Por pagamento de folha indevido. E você vai ter que pagar novamente. Reabrir uma folha, refazer o pagamento da comissão, você vai acabar perdendo calcular dinheiro. FGTS, você vai INSS, FED, STC, vai para tudo, né? Vai para tudo. Aí você vai perder dinheiro. Né? Sem dúvidas. É uma bronca grande para resolver. Vou trazer outro ponto que é para você analisar como estratégia. Esse ponto que eu vou trazer agora, analise ele como uma estratégia de resolução de algum problema dentro da sua empresa. Muitas empresas querem colocar os colaboradores, precisam colocar os colaboradores para trabalhar no final de semana, no feriado ou em um horário a mais, né, depois da sua jornada de trabalho. E às vezes não conseguem ter um caixa para pagar aquela hora extra. Qual estratégia uma empresa precisa fazer para colocar um colaborador para trabalhar uma hora extra a mais ou um final de semana e ela não consiga suprir ali aquela hora extra? Ela tem alguma estratégia que ela possa usar? Ela pode estar aí, lembrando que, né, registrado, claro, um banco de horas, tá? Ele pode estar fazendo aí um banco de horas, fazendo essa junção de banco, para eles estarem tirando essa folga depois, né? Sempre alinhando com o gestor, ver a necessidade essa troca vai acabar sendo colaborador e empresa, né? Eles vão entrar em um acordo, lembrando que é acordado, a empresa vai dizer o dia que ela pode liberar aquele colaborador para tirar aquela folga ou aquelas horas. De acordo com a necessidade da empresa. De acordo com a necessidade da empresa, tá? Tipo assim, tudo que você for dar ali para o colaborador, você verifica a sua necessidade, tá? E aí, após isso, você dá aquela folga daquele dia, daquelas horas. E é quase igual às férias, né? Às vezes, o colaborador quer as férias em determinados dias, mas aquilo ali é acordado, é de acordo com a necessidade da empresa. As duas partes vão negociar uma data melhor. Porque não só o colaborador vai dizer a data que ele quer, mas assim a empresa também. Tá. E sobre isso ainda, é interessante olhar também a convenção. Sim. Às vezes a convenção tem um ponto para falar sobre esse banco de horas, né? Se ele precisa ou não ser registrado no sindicato, isso, comunicado ou não, ou a convenção dita alguma regra específica. Sempre olhar a convenção, né? A convenção de trabalho da categoria é a base para aquele contrato de trabalho que você tem com o seu colaborador. Então, sempre olhar para ela. Vou trazer outro pontinho aqui bem legal que acontece recorrente. Sobre estagiário. Estagiários, qual é a jornada de trabalho de um estagiário, para a gente começar com eles? O estagiário, a jornada dele, alguns trabalham 20 horas semanais e alguns trabalham 30 horas semanais, que é o máximo, né? Do estágio, a lei do... Dá tipo quantas por dia? Até de 4 a 6. Por dia. Isso é legal, colocar ele, trabalha 6 horas por dia. E 4 horas. O máximo 6 e no mínimo 4. E ele tem um salário? Como é que funciona essa parte do pagamento? Como seria o caso do estagiário? São 2 tipos diferentes. É o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. Para o estágio não obrigatório, costuma ter aquela bolsa. Tá? A bolsa, o auxílio transporte, uma ajuda de custo para o estagiário. E estagiário, ele precisa ter uma supervisão de um acompanhamento. Eu não posso dar total liberdade e confiança, né? 100% para aquele trabalho do estagiário, porque ele está ali para aprender. Né? Tem algumas empresas que acabam dando aquela certa...
Deixa ele solto ali. Deixa solto. E aí acaba dando mais atribuições para ele do que o normal. E eu não posso cobrar isso de estagiário porque ele precisa ser supervisionado. Até pelo nível técnico, né? Não pode ser também qualquer. Eu posso colocar ele em qualquer função? Não pode. O estagiário, ele, vamos supor que seja um estagiário contábil, né? Eu não posso colocar ele com o setor, vamos supor, um setor de marketing. Uma coisa que não vai ter muito a ver com a área dele. Eu tenho que, pelo menos, colocar dentro... Algo que faça sentido ali. Que faça sentido na vida dele, né? É a mesma coisa de pegar uma pessoa do marketing e colocar lá no financeiro. Uhum. Ele vai ficar... Estagiário de marketing do financeiro que não tem sentido. Não tem sentido. É bem distinto. Interessante. Então, o estagiário ele tem sempre que estar ali estagiando em algo de rotina que faz referência ao curso, ao curso dele, né? Curso dele. Boa. Uhum. Trazendo outro ponto aqui bem bacana agora. Cleane, a gente vê muitas empresas colocam colaboradores em funções delicadas em relação ao produto que ela mesma vende, né? Então, vou trazer um exemplo. Colaboradores que trabalham em vidraçarias, que passam o dia levando vidros, peças que são delicadas e fácil, quebra facilmente, né? Quando o colaborador quebra um produto desse, como funciona isso aí? Ou então quando ele bate um carro, um exemplo melhor então, quando um colaborador bate o carro da empresa, como funciona? Quem paga esse prejuízo? Os bens da empresa, tá? O que é que acontece? A maioria das empresas, elas precisam ter um regimento interno ali, né? Elas precisam ter para elas registrar tudo sobre a conduta da empresa, tudo que é sobre os bens da empresa. Por quê? A partir do momento que você entrega o carro para uma pessoa, você tem que ter feito toda aquela qualificação, né? Então, é responsabilidade da empresa. O bem é da empresa, a responsabilidade da empresa. Algumas empresas, elas costumam já deixar isso registrado e o colaborador tem que ter a ciência, tá? De que qualquer dano ocasionado pelo bem da empresa fique sobre a responsabilidade dele. Mas a maioria dos casos, mesmo estando registrado, né, alguns fiscais, eles mesmo assim, eles não... como é que eu posso dizer? Eles não aceitam aquilo como prova como válida para... Isso. Aí por quê? Porque vamos supor que dependendo do carro, da pessoa, né, da empresa que foi batido, e o salário do colaborador, a gente só pode descontar até 35%, né? E aí, às vezes, isso nem vai cobrir o prejuízo. Essa próxima pergunta é o que acontece muito, e a gente vê muita gente pisando na bola com isso e falhando, tá? Vamos lá. É possível contratar como PJ ao invés de CLT? Quais os cuidados que uma empresa tem que ter quando vai contratar uma pessoa jurídica ao invés de uma CLT? Tá. Manda bala. Pronto. O PJ, né? O CLT, vamos falar um pouco do CLT. O que é que o CLT faz? Ele cumpre horário, ele tem ali uma jornada total a ser cumprida. Ele vai chegar no horário, a empresa vai poder cobrar dele aquele horário, vai cobrar dele, como é que eu posso falar? Subordinação. Exatamente, ele vai ser subordinado, ele vai ter a supervisão, e o PJ totalmente não tem. O PJ ele vai cumprir o que foi solicitado, né? Claro que ele vai ter as entregas dele, ele vai ter que fazer todas as entregas do jeito que foi acordado ali no contrato de prestação de serviço que foi assinado. Mas o PJ, ele vai ter toda a liberdade, mas ele tem que fazer as entregas, ele não vai ser subordinado. E algumas pessoas costumam confundir isso, né? Contratam uma pessoa como PJ, mas acaba tratando ele como CLT. E esse vínculo, se a pessoa como PJ se sentir que ele está sendo CLT, que ele está cumprindo jornada, que ele está sendo subordinado, que ele está além do que o PJ seria, ele pode até entrar com uma reclamatória trabalhista e aí ganhar um vínculo empregatício. É um processo. Exatamente. Tem casos aqui que eu já me deparei com um colaborador que deveria ser o colaborador, mas está como PJ, que baixa até ponto.
Tem deles aqui que eu já visitei empresas, chegando lá, tem pessoas como PJ batendo ponto. Chega lá e bate o ponto. Então, isso não existe, né? PJ, ele é uma prestação de serviço. Ele vai seguir o contrato de prestação de serviço. E com certeza esse contrato de prestação de serviço vem um objetivo lá dentro. Vem um objeto desse contrato. O que tem que ser analisado. Entregue, né? O que precisa ser entregue. Onde a gente vê muito isso? Empresas de publicidade, por exemplo. Empresas de tecnologia. Contratam os programadores, colocam como PJ e eles ficam cumprindo uma jornada de trabalho sob subordinação. Empresas de publicidade contratam ali social medias, editor gráfico, e eles ficam cumprindo uma subordinação, só que com contrato de PJ. E não rola isso aí. Não vai. O Ministério do Trabalho não aceita. O auditor fiscal, quando pega isso, ele adora. A caneta que ele coloca, a canetada está certa aí. Ele adora. Vou trazer uma outra perguntinha para a gente prosseguir. Um colaborador que resolve fazer hora extra por conta própria, a empresa tem a obrigação de fazer esse pagamento? Se o colaborador não conseguiu entregar suas atividades durante o dia e ele por conta própria resolve ficar mais 2 horas a mais para poder terminar aquelas atividades, imagina que isso seja recorrente, né? Todos os dias. Me fala se a empresa tem por obrigação cumprir esse pagamento de hora extra. A hora extra, ela precisa ser registrada no ponto, tá? E no máximo 2 horas por dia. E tem que ser solicitada. Eu não posso, de livre e espontânea vontade, ficar no meu horário, ali no meu ambiente de trabalho, só porque eu não entreguei as minhas atividades, eu vou ficar. Não foi solicitado pelo meu gestor. Só que a empresa também em si, ela precisa se atentar a isso e não deixar isso acontecer. Se aconteceu, você já vai lá, chama a pessoa, conversa com ele, explica, olha, não tem necessidade, eu não quero que você fique no local de trabalho após o expediente, mas se aconteceu e foi registrado em ponto, tá? É para pagar. Entendeu? Por isso tem que ter todo esse controle. O colaborador ficou. Não solicitei que ele ficasse. Automaticamente chamo ele, conversa e repasso que não há necessidade. Não é para ficar. A empresa não pode se beneficiar. Se a empresa estiver se beneficiando daquilo que o colaborador está ficando a mais, ela vai ter que pagar. Se você está deixando, você está sendo... com aquilo. Exatamente, você está sendo condizente. Se você está sendo condizente, você vai pagar. Então, se eu não tenho necessidade, eu não solicitei, então eu vou chamar ele e vou falar, olha, não tem necessidade, eu não quero que você fique, e libera ele para ir para casa. Mas se ficar... Eu vou trazer um exemplo que a gente vê muito por aí, em lojas de departamento, lojas de roupas, que não permitem que seus colaboradores fiquem dentro da loja, vê só, não permite que os colaboradores fiquem dentro da loja nos seus intervalos de almoço ou nos seus intervalos de intra-jornada, para ficar externo, exatamente para que ele não consiga comprovar que ele estava trabalhando, porque muitos deles agem de má fé e utilizam-se porque estão dentro da loja, conseguem uma filmagem de uma câmera, alguma coisa assim, e entram na justiça contra a empresa e alegam que estavam trabalhando. Muitos deles agem de má fé, então por isso as empresas, algumas delas não permitem mais nem o colaborador ficar dentro do ambiente. Do ambiente de trabalho, pede para sair. E sobre férias, minha amiga Cleane, sobre férias, eu posso quebrar minhas férias em quantas vezes? A empresa pode dividir as férias do colaborador em quantas vezes? Como funciona? Atualmente você pode dividir até em 3 vezes, né? Lembrando que nenhum período pode ser menor do que 5 dias, tá? Então eu posso dar aí 14 dias e depois dividir o restante. Mas nenhum período menor que 5 dias. Pode quebrar, mas sempre atentando a isso, né? Porque algumas pessoas podem estar dando aí 3 dias, e não pode. Isso é regra, tá na lei. Isso é regra, tá na lei, não pode. Sobre o Vale Transporte, uma pergunta que é muito recorrente também aqui. Vale Transporte pode ser pago para quem utiliza-se de carro ou de moto? A empresa tem a obrigação de pagar para quem vem de carro ou de moto? Não tem.
Não tem. A empresa tem a obrigação de pagar para os usuários que utilizam o transporte público, tá? A empresa é obrigada a pagar para aquele usuário que utiliza o transporte público e caso ela forneça aquele vale transporte e a pessoa vender, a empresa pode até entrar, né, com processo de justa causa aí nele, porque ele está se beneficiando de um benefício da empresa que não é de jus dele, tá bom? Então, se você utiliza Vale Transporte e tem outro tipo de transporte e está vendendo, a empresa pode sim entrar aí com processo de justa causa para você. Então, aquele colaborador que não pega ônibus, metrô, qualquer transporte público, a empresa não tem obrigação nenhuma de pagar vale de transporte com ele. Exatamente. E se ele tiver, e a empresa tem a obrigação de pagar ajuda de custo? De gasto de combustível? Também não. Não tem, não né? tem. Não fala na lei. Os empresários, né, que costumam fazer isso é mesmo como benefício da empresa, mas não tem, não. Bonificação para o colaborador e um benefício da empresa. A não ser que venha em convenção coletiva determinando isso, tá? Olha para a convenção. Sempre observar a convenção, porque a convenção ela sobrepõe a lei. Então, sempre analisar a convenção coletiva. Cleane, por quanto tempo eu posso manter um colaborador dentro da minha empresa sem assinar a carteira? 90 dias. Não, calma, pegadinha aí. Cancela. Pegadinha aí, calma aí. Cleane, quanto tempo eu posso manter um colaborador dentro da empresa sem assinar a carteira? Nem um dia. Nem um dia. Muito bem. Rapaz, quase a pergunta vem torcida, né? Mas esse corte vai desse jeito aí. Vou botar em preto e branco essa primeira parte aí. Agora essa é importante. Qual o prazo para pagar as verbas rescisórias? Ou seja, foi demitido, por qualquer motivo, quanto tempo a empresa tem para pagar a rescisão? 10 dias, tá? 10 dias a contar da data do desligamento. Corridos. Não é dia útil. E se cair no domingo? Se cair no domingo, pagar na sexta-feira. Ou no primeiro dia no último dia de trabalho do colaborador. Último, né? Isso. Pode pagar no domingo também, né? Corrido. Se estiver trabalhando. Se estiver trabalhando, se for jornada dele, pode pagar no domingo. Boa. Mais uma, minha amiga, para a gente encerrar. A gente está indo para nossos finalmente. A gente trouxe aqui quase 20 perguntas e a Cleane mandou bala em todas elas. E a gente vai trazer aqui mais uma só para a gente concluir, tá? E essa é bem bacana e é bem legal. E é o que acontece muito também, tá? Se a empresa pode exigir o uso do celular do colaborador, né, o uso do celular pessoal no trabalho. Ou seja, se a empresa pode exigir que o colaborador utilize o seu celular pessoal no trabalho. Tá. Não pode, tá? Não pode porque o celular é pessoal, ele é dele, do colaborador. A empresa deve fornecer equipamentos para uso do trabalho, a não ser que a empresa, não é obrigado, tá? Mas se eu tenho um aparelho celular, vou utilizar para o trabalho, a empresa me der uma ajuda de custo para manter aquele aparelho. Faz um acordo, né? Faz um acordo, faz um pagamento por conta da utilização do equipamento, ok. Pode sim acontecer, mas a empresa tem que dar toda a estrutura e o ambiente adequado e o material apropriado para a execução do trabalho. Tem muitas empresas também que não são celular. Eu dei o exemplo aqui de celular, mas pode ser também o carro, tá? Tem empresas, por exemplo, de internet, a gente vê muitos esses portais de internet, provedores de internet que contratam, só querem contratar se a pessoa tiver um carro. Aí lá ela paga como se fosse um aluguel daquele carro mensal. Ok, aí ele vai usar o carro, o veículo dele para circular pela cidade e executar o trabalho que foi contratado. Nesse caso, se a empresa está alugando, ok, ela vai ter um documento que está alugando, está fazendo pagamento daquele equipamento, né, daquele automóvel, mas se não houver, não tem obrigação nenhuma de utilizar o equipamento, o carro dele, o aparelho celular, o que for, para a empresa. Agora, se tem um acordo, né, entre a empresa e ele, eu tenho esse celular, às vezes a empresa, além do celular, arca com o custo do telefone, né, da operadora telefônica, e ainda paga o aluguel do aparelho. Já aconteceu, já vi algumas situações da empresa alugar o aparelho telefônico do colaborador, tinha 2 chips, então a empresa arcava com a linha telefônica e pagava o aluguel do equipamento dele.
Fechou, meu amigo. A gente vai concluir agora mais um OfficeCast. Hoje a gente trouxe vários assuntos interessantes voltados para a área trabalhista de uma empresa. Acompanhe o nosso canal, a gente sempre traz conteúdo de importância para quem é empresário, aquele que quer fazer com que sua empresa cresça e tenha alguns insights bem legais. Hoje a gente trouxe aqui a Cleane, que é a nossa rede de setor pessoal, e ela compartilhou vários pontos do nosso dia a dia que a gente resolve para os nossos clientes. São perguntas que são recorrentes de quem tem uma empresa. Se você tem um CNPJ e está interessado em algum assunto voltado para isso, segue aqui nosso canal, marca o sininho aí, a gente sempre tá colocando vídeos interessantes que você vai agregar muito na sua empresa. Segue nosso canal e obrigado a todos. Fim de Lauim.